Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22/12, nós vamos meditar de 1 Pedro, do capítulo 5, 1 ao capítulo 5, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar desta carta, né? 1 Pedro e 2 Pedro, hoje, em especial 1 Pedro, que foi escrita pelo apóstolo Pedro, isso mesmo, né? Discípulo de Jesus, caminhou com Jesus, se tornou um dos apóstolos e escreveu esta carta. Como Paulo escreveu aos gentios, Pedro, chamado para os judeus, vai escrever para os judeus. E que judeus são esses? São os judeus que foram dispersos diante da perseguição, né? Por todo o Império Romano. Então, Pedro vai escrever, e é uma carta realmente pastoral, né? Porque vai abordar muita coisa prática, vivência prática que é útil para o nosso dia a dia. Olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitinia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicadas. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos, né? E aí ele fala sobre a tribulação, né? Que eles passariam por provações, por constrição, para que a fé deles fosse confirmada. Então ele vai falar a respeito da salvação e da fé em tempos de dificuldades, né? E aí ele vai falar a santidade da vida. Olha só. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, espera inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente a vossa ignorância. Seja contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo, também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, Levítico 11:44 a 45 vai falar sobre isso, e 19:2 também, né? Então ele vai falar a respeito disso, e ele fala: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que os pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, da sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. E aí ele vai falar da santidade do amor. No capítulo 2, ele vai falar: crentes são a casa espiritual edificada por Cristo. Olha só. E aí ele vai falar: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência,
Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim por homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele está falando do quê? Da figura de Jesus. Olha só, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que o construtor rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal e angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva, em outras versões, exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa extraordinária, não é? E aí ele vai falar que nós, diante disso, devemos ter uma vida exemplar, né? Para com as pessoas que não são cristãos, as pessoas que não conhecem a Jesus, e para com as autoridades. Olha só, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterde das paixões carnais, para que fazem guerra contra a alma, mantendo-se exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, sujeitando toda instituição humana por causa do Senhor, que seja ao rei como soberano. Olha que alerta, não é? Isso não era só para os crentes daquela época, isso é para nós também hoje, vigiarmos no nosso proceder, para que através do nosso proceder outros cheguem ao conhecimento da graça de Jesus. E aí ele fala que nós devemos tratar todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Olha só, né? A figura do rei aqui é a figura nossa aqui no Brasil, do presidente, né? Então tá falando de rei aqui, tá falando de autoridade. E aí a vida exemplar cristã e os deveres de quem presta serviço, quem é empregado. Olha só, servos, sede submisso, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se este for bom, e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, né? Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, suportai com paciência. Se, entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligido e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. E aí ele vai assemelhar isso, sabe ao quê? Ao sacrifício de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga
retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fomos sarados, né? E aí, capítulo 3 é a vida exemplar e os deveres dos casados. Olha só, mulheres, sedes vós igualmente submissa aos vossos maridos, para que ele, ainda que não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o exterior, como frisar de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestiário, seja, porém, o homem interior do coração ungido, incorruptível, trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, antes de você dar valor ao frisar dos cabelos, às joias, às lindas roupas, atente para o seu interior. Pois foi assim também a si mesmo que se ataviaram outrora as santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissa aos vossos maridos. E aí ele vai falar também para os homens. Olha só, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a sua esposa como a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Logo em seguida, ele vai falar sobre a vida cristã e o amor fraternal que devemos um para com os outros, a prática do bem e a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. No capítulo 4, ele vai falar sobre a morte para o pecado e a pureza da vida, que nós devemos buscar, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, que esta palavra penetre aos nossos corações, que sempre que tivermos dúvidas sobre o nosso proceder aqui nessa terra, nós possamos, papai, olhar para a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Depositamos diante de ti tudo o que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.